estava para ser em julho, eu estava para vir aqui em julho, sim. mas depois algumas pessoas começaram a dizer aqui do Porto, eu vou estar de férias e não sei o quê. Realmente já era lá a segunda semana e resolvemos hoje. Eu peço desculpa para já ter chegado um bocadinho atrasada, mas o comboio teve o Alfa Pendular teve 40 minutos de atraso e depois tive algum trânsito até chegar até aqui. Mas eu quero muito agradecer também, não só o convite da Unicef, mais uma vez, não me lembro bem qual foi o livro, foi Os Pilares da PIDE. Sim. Os Pilares da PIDE, exatamente. É o treino da PIDE. Por isso é que de vez em quando me chamam a senhora da PIDE, porque eu não acho grande graça, mas enfim. Não, isto só para haver algum sentido de humor. Quando eu estava a investigar para a tese de doutoramento justamente a instituição da PIDE propriamente dita, quando na sala de referências me chamavam a dizer que havia mais documentação que eu tinha pedido, diziam assim em voz alta: a senhora da PIDE. E as pessoas que lá estavam a consultar, curiosamente ainda havia elementos da PIDE a consultar na altura para efeitos de segurança social. Eles que fizeram tanto para que não houvesse segurança social em Portugal, iam recorrer aos arquivos da PIDE para mostrar que tinham lá estado, tinham sido funcionários públicos, era isso que eles eram, e ao mesmo tempo havia os ex-presos políticos a verem os seus dossiês e a comoverem-se muito e sobretudo muito aflitos, precisamente por causa dos informadores. E porquê é que eu resolvi fazer isso? Exatamente. Hoje em dia, eu não sabia estes dados, que 8 milhões abaixo dos 64 anos, e mesmo assim não temos uma sociedade jovem, como todos sabemos, não é? O que mostra também outras populações que também sofreram elas com a PIDE, que é as das colónias, e sobretudo das colónias em guerra, da África, Angola, Moçambique e Guiné. Desde já, por economia de texto, porque a minha editora estava sempre a dizer não tem mais que 200 páginas, e eu não dizia nada, não é? Só dizemos no fim quando entregamos. Mas por economia de texto também, porque isso é todo um outro trabalho que seria para ser feito, que é de que forma foram os informadores da PIDE em África. Quando eu digo PIDE, é PIDE e DGS. E essa parte, de facto, eu não fiz. Por outro lado, queria dizer o que é que não fiz, muito rapidamente. Não fiz um trabalho exaustivo. Por uma razão muito simples, é que era impossível, e penso que não é possível fazê-lo. Por várias razões. Desde logo, no arquivo da Torre do Tombo, onde estão os arquivos da PIDE-DGS, o leitor ou o historiador não tem acesso aos elementos informadores. Sabemos que há listas e que há listas que fazem a correspondência entre o verdadeiro nome e o pseudónimo, mas não podemos ainda hoje aceder a eles. É um aspecto que eu acho que os 50 anos do 25 de Abril vai ter que resolver finalmente, porque 50 anos são 50 anos e evidentemente há filhos e netos, bisnetos dos informadores, mas a história também não pode ser só para daqui a 100 anos, quando todos nós estivermos mortos, e se calhar é um bocadinho como a República, não é? Se calhar ao fim de um tempo há um desinteresse porque entretanto outros acontecimentos foram surgindo. Só para dar o exemplo, se eu quiser consultar um determinado processo, nesse processo da PIDE normalmente vem, se for caso disso, os relatórios dos informadores, com o nome verdadeiro e o pseudónimo, que eles aí copiaram o PCP e a clandestinidade, arranjando também pseudónimos, e mesmo um pouco a organização, digamos, clandestina dos informadores. O que os bibliotecários fazem, têm ordens para isso, ou os arquivistas mais propriamente, tapam o nome verdadeiro, fazem uma fotocópia, e essa fotocópia com o nome verdadeiro é que vem à leitura.
Eu e outros historiadores já nos erguemos contra isso, justamente, mas até agora a história de poder ser prejudicial para determinadas pessoas que sejam da família vingou mais do que o conhecimento histórico. Mas eu penso que 50 anos é um dos aspectos que deve ser resolvido. Também é preciso ver que quando a PIDE foi tomada no dia 26 de abril, de manhã, a sede da PIDE na António Maria Cardoso, a sede da DGS, durante o tempo que os elementos da PIDE estiveram lá dentro, 25 e durante a noite, o Álvaro Pereira de Carvalho, que era o diretor dos serviços de informação da DGS, deu ordens, não foi ele que queimou, porque ele era o diretor, deu ordens a outros elementos para queimarem precisamente listas de informadores e precisamente também a correspondência de uns para outros. Ele não foi logo preso, mas foi preso ao fim de uns meses, porque até então até deu consultadoria às forças do MFA que tomaram os arquivos da PIDE, mas foi questionado porque é que fez isso, e ele diz, porque é preciso ver que, justamente um bocadinho o argumento que eu disse há pouco da Torre do Tombo, é preciso ver que nós temos que defender os nossos colaboradores, porque era assim que a PIDE chamava aos informadores. E tinha toda a razão na sua perspectiva, como sabem. É verdade que logo a seguir ao 25 de Abril, se tivesse divulgado os informadores de uma forma geral e exaustiva, podia ter havido aspectos trágicos. Hoje sabemos que, por exemplo, no caso da Stasi aconteceu isso. E noutros casos de polícias da Roménia também aconteceu, mas também, por outro lado, verificou-se que, por exemplo, a Stasi estava espalhada pela intelectualidade, por muitas pessoas, e isso é história também, ou pelo menos a informação à qual nós temos direito. Durante muito tempo, a questão dos informadores foi para mim, digamos, um capítulo da tese da PIDE, porque era a instituição que eu estava a estudar, só depois é que eu comecei a estudar também alguns dirigentes, porque as organizações são compostas e feitas pelos próprios dirigentes, e não só, e tinha um capítulozinho. E comecei-me a perceber, há cerca de 2 anos, que havia uma tentativa, não vou falar muito sobre isso, de certa forma, branquear a questão dos informadores. Dizendo, aliás, houve uma polémica até no Público, se quiserem depois ler, é só colocar no Google. Houve um jovem historiador inglês, quanto a mim, bastante imaturo e bastante desconhecedor do que tinha sido a ditadura, que ao fim e ao cabo entreteve-se a fazer a história de baixo. A história de baixo normalmente é dos trabalhadores, dos camponeses. Ele era a história de baixo do povo português que se tinha adaptado à PIDE, colaborando com ela. Ora, eu achei isto chocante, porque da mesma forma que não podemos dizer que todos os portugueses foram antifascistas e lutaram contra a ditadura, também não podemos dizer que todos foram informadores. Nem sequer que meio país informava sobre outro meio país. E porquê é que não podemos dizer, e porquê é que este mito, de uma certa forma, favorece a própria polícia política e a própria ditadura? Porque, ao fim e ao cabo, como sabem, todas as ditaduras têm que também cativar as suas populações. Não funcionam só à base da repressão. Porquê? Porque a própria resistência contra essas ditaduras também é ela própria minoritária. Não é, digamos, a população em geral que se ergue contra uma ditadura. Isso acontece em todas elas. Para só falar daquelas mais conhecidas dos anos 30 e 40, o fascismo italiano, que agora fez 100 anos, precisamente da tomada, enfim, da Marcha sobre Roma, em 1922, e como sabem, nas próximas eleições, daqui a, creio, 15 dias,
provavelmente a extrema-direita, portanto, os fascistas, os neofascistas, vão ganhar as eleições. E, devido a todo este envolvimento, eu pensei, mas eu tenho bastantes fontes sobre os informadores, vou pegar nisso. Mas pegar nos informadores não é nada fácil, como devem imaginar. Depois colocou-se a questão, exatamente como disse, eu não sou nem polícia, nem juíza, nem nada disso, sou historiadora, e o meu interesse não é divulgar os nomes ou denunciar quem é que foi ou deixou de ser. O meu interesse, e é por isso que eu não fiz um trabalho exaustivo, também não o podia ter feito, como eu te expliquei há pouco, o que me interessou foi arranjar exemplos de que forma um país como Portugal teve durante tantos anos uma cultura de delação entranhada e ensinada pelo próprio regime. E isto, evidentemente, deixa marcas. E deixa marcas para sempre. A história, porque é que eu disse há pouco que servia a PIDE dizer que meio Portugal denunciava meio Portugal? Uma das razões é aquela que eu disse que, pelos vistos, afinal, o regime de Salazar e de Caetano era do agrado de muitos portugueses. Pelo menos que ficaram apáticos ou tiveram uma atitude mais neutral. E, se calhar, é a grande maioria. Assim como uma minoria se ergueu contra, uma minoria também colaborou com a polícia política, denunciando outros. A denúncia, ela própria, curiosamente, da forma como nós fomos educados, no modo geral, eu só me lembro que os meus pais e os próprios professores diziam: não sejas queixinhas. Ora, o ser queixinhas é uma forma de delatar. Por outro lado, é verdade que nós, muitas vezes, as sociedades, por exemplo, perante grandes crimes, grandes criminosos, nós temos que denunciar. E, portanto, a linha ténue entre uma informação cívica, digamos assim, vou só dar um exemplo, que até é bastante recente e que colocou muitas questões. Por exemplo, o Covid, a pandemia. Passou, de certa forma, a haver alguma delação. Houve pessoas que delataram determinados vizinhos que sabiam que estavam com Covid e que eram vistos nos supermercados. Por outro lado, também é verdade que nós, civicamente, devemos informar. Mas o termo delação, e eu primeiro fui ao dicionário, porque evidentemente todos nós temos que fazer isso, não é? E está caracterizado como uma forma de informar sobre alguém em proveito próprio e em prejuízo dessa mesma pessoa. Portanto, eticamente, moralmente, é uma atitude absolutamente detestável. E é verdade que, de um modo geral, em Portugal, não havia um bom relacionamento com informadores. O que havia era desconfiança. E uma desconfiança generalizada relativamente a qualquer pessoa que se conhecesse de novo, que se visse na leitaria ou na mercearia. E isto era o que verdadeiramente interessava ao regime e à sua polícia política. Dar a ideia que estava por toda a parte, via tudo, ouvia tudo, coisa que não era verdade, nem tinha essa capacidade, especialmente na interseção telefónica e mesmo do correio, não é? Na censura ao correio, mas era acompanhado de uma quantidade de outras organizações da própria ditadura, desde logo a censura, que ajudavam a ditadura a permanecer. Eu acho que, ao não fazer um trabalho exaustivo, consegui, de certa forma, penso eu, fora a questão das colónias, dar alguns exemplos que eu acho que se percebem e percebem como funcionou este país e funcionou a política e a ditadura deste país.
Eu própria tinha os meus mitos. Algumas pessoas aqui sabem que eu fui ativa politicamente antes do 25 de Abril, até na mesma organização, daqui de 2 pessoas pelo menos, e nós tínhamos uma ideia da PIDE que era enfrentá-la ao mesmo tempo, sabendo que o mais provável seria um dia ser preso, e como nos comportaríamos nessa situação. Nunca saberemos quem não foi preso, felizmente. Que é o meu caso. Mas tinha a ideia que eles estavam por todo lado. Nós desconfiávamos, e eu também, de todos. Por outro lado, não sabia, e até começar a fazer este livro, mesmo já tendo fontes, e mesmo já tendo abordado o assunto no estudo da instituição propriamente dita, como é que eu hei de explicar? Há coisas que eu não sabia. Por exemplo, a forma como eram recrutados no seio do PCP elementos informadores. Por acaso, também, isto muitas vezes é por acaso, como não temos acesso à documentação toda, temos acesso sobretudo às fontes primárias que constituíram os jornais, a imprensa logo a seguir ao 25 de Abril. E é verdade que a PIDE foi bastante diabolizada, e bem, assim como os informadores foram os mais diabolizados. Pode-se até dizer que a dada altura, em, digamos, textos de opinião, considerava-se que o informador era pior do que um agente, porque o agente, ou mesmo o diretor, ou mesmo o ministro do Interior que tutelava e o primeiro-ministro ou o presidente do Conselho, o informador era considerado digamos, a escória, digamos, de um regime que tinha sido recentemente derrubado. E isto manifestou-se nos jornais. Portanto, eu tive acesso a muitos nomes de informadores e onde é que eles informavam, sobretudo a nível regional, mas isto também engana. Por exemplo, tenho muito poucos, eu estou aqui no Porto, muito poucos informadores, sei de muito poucos informadores no Porto. E, por outro lado, aqui há tempos estive em Coimbra, tenho muita informação sobre muitos informadores de Coimbra. Não quer dizer que em Coimbra houvesse mais informadores do que em Lisboa, como é evidente, e que o Porto. Evidentemente é uma cidade universitária e, portanto, os estudantes e intelectuais e professores eram um alvo a abater e a vigiar. Mas são aqueles acasos. Por acaso, a Comissão de Extinção, que tinha delegações, tinha a delegação principal em Lisboa, mas depois tinha uma no Porto e outra em Coimbra, e a de Coimbra foi muito ativa, a esse nível de encontrar uma quantidade de informadores. Agora, não quer dizer que houvesse mais informadores em Coimbra. Quer dizer é que há muitos informadores que nós nunca, se calhar, saberemos que o foram. Ainda relativamente ao PCP, começava logo que um indivíduo era preso. Aliás, eu até detetei um caso, que é um caso até terrível, que mostra bem a miséria material que provoca também a miséria moral nas pessoas, que é o caso de um cauteleiro do Alentejo, que é preso pela PIDE, ele depois foi julgado e por isso é que se sabe, é preso pela PIDE para ser introduzido na prisão de Caxias, conhecer elementos do PCP, ser recrutado para o PCP e trabalhar para a PIDE. Este caso, que não é caso único, é assim talvez um paradigma. Porquê? Era um desgraçado, não podia ser mais miserável, tinha 8 filhos. Não gostava das aulas de religião e moral e pediu para que os filhos na escola não tivessem religião e moral. A PIDE, as pessoas na Terra começaram a dizer: este aqui pensa pela sua cabeça neste aspecto. Não esperaram muito até, de facto, prenderem-no e recrutaram-no na própria cadeia. Disseram a dada altura: tu agora já és conhecido por elementos do PCP, inclusive ele
gostava muito de um dos elementos, que era o Francisco Duarte, que estava preso já há não sei quantos anos, e que o ajudara, digamos. E ele próprio diz ele, mas isto também é no julgamento, não é? E ele também se estava a defender. Ele próprio diz que não quis fazer nada disso e que recusou inicialmente. O que é certo é que ele acabou por aceitar, ser recrutado pela PIDE e ser recrutado, de outra forma, pelo Partido Comunista Português. E a partir dali, pronto, um informador no Alentejo, portanto, das camadas mais pobres do Alentejo, denunciou o que ele sabia durante anos e anos. Mas ele acabou por ser organizado. Isto não aconteceu tanto nas outras organizações. O que também mostra que o inimigo principal, e todos sabemos, até, digamos, ao final dos anos 60, foi o Partido Comunista Português. A partir do momento em que Salazar diz em 34 a grande heresia do nosso tempo é o comunismo, a partir dali o alvo principal, o adversário principal era o Partido Comunista. Mas isto fez também com que no seio da PIDE se estudasse a forma de funcionamento e se adquirisse muita informação sobre o próprio PCP. Não só, aliás, através de informadores. Muitas vezes também porque, cada vez que um era preso, através da documentação. Não sei se lembram, no caso do Cunhal, em 49, a Sofia Ferreira e o Militão Ribeiro, os três foram presos e está lá nos arquivos da PIDE, todos recusaram-se a dizer o que quer que seja, mas a PIDE tinha recolhido a documentação que estava justamente na casa clandestina onde eles viviam. Ainda no PCP, o que me espantou foi quão perto alguns informadores estiveram. Houve muitos informadores, não foi caso único, 2, 3 que eu retrato aí, que faziam parte do aparelho logístico do PCP. Eram eles que conduziam os elementos do Comitê Central ou dirigentes dos comitês locais ou regionais para as reuniões e, ao mesmo tempo, denunciavam a PIDE. E isto é algo absolutamente... Até porque, é assim, eu digo sempre assim, nós não vamos aprender muito como nos comportarmos se precisarmos outra vez, no caso de haver... ou atualmente. Não vamos aprender porque hoje em dia eu penso que o informador será outro tipo de informador, será por aqui a escuta que é generalizada, a observação que é generalizada. Agora, o que podemos saber é o que é que... E eu já apresentei este livro algumas vezes e não tinha esta noção. Muitas das pessoas, na parte das perguntas e no debate, colocavam a questão, mas hoje há muitos informadores. A função pública está repleta, eu não pertenço à função pública. Ou seja, esta postura de se aproximar do chefe, do patrão, continua para prejudicar o outro. E isso é que é mais terrível no meio disto tudo, porque houve alguns informadores que depois, ao serem apanhados e ao serem julgados depois do 25 de Abril, disseram, mas eu fiz isso por ideologia. Eu estava a favor daquele regime, eu defendi aquele regime. Estava a favor da guerra colonial, eu defendi a guerra colonial. Por acaso, um dos casos que eu aí retrato, que é um ideólogo, digamos, também do regime, a dada altura apanhamos uma carta dele ao seu controlador, peço desculpa para não haver confusão, dentro da PIDE, e a dizer, eu nunca quis dinheiro por nada, mas sabe, eu estou com uma dívida aqui e espero bem que me ajudem, não sei o que, agora que eu estou. Portanto, mesmo esses que diziam que o faziam gratuitamente, digamos, por amor ao regime, também pediam dinheiro. E isso é que é terrível, é ver de que forma e porquê estes elementos prejudicavam outros. E sabiam, porque em Portugal sabia-se
o que era chegar à PIDE, porque a PIDE fazia questão também de não o dizer explicitamente, mas dar a entender que quem era preso era maltratado e que depois provavelmente perderia o emprego e provavelmente nunca mais a sua vida se arranjaria, a não ser que imigrasse ou se exilasse. E é a forma mesquinha como isto aconteceu, por inveja, por ciúmes, para ter o emprego do outro. Uma professora que denunciou a Irene Lisboa para ter o lugar dela, e a Irene Lisboa foi expulsa do ensino por causa disso, nem por razões políticas. O que é que ela denunciou na Irene Lisboa? Que era uma senhora que vivia num andar e que recebia lá muitos homens. Havia reuniões com muitos homens, ela era uma mulher sozinha. Porque era a este nível, muitas vezes, não era aquele é do Partido Comunista ou aquele disse mal do regime ou gritou viva a liberdade. Não. Do ponto de vista moral, aliás, a PIDE também dava essas informações políticas e morais. Também era fundamental. E então temos coisas horríveis. Há uma senhora, para mim é dos casos mais terríveis, porque eu trabalhei na Centelha, que é uma editora de Coimbra, e a mulher de um dos dirigentes da Centelha era uma informadora. As reuniões da Centelha reuniam, portanto, tinham lugar em casa dela e do marido, e durante anos ela foi dizendo quem é que tinha lá ido, o que é que tinha dito e não sei o quê. Só foi apanhada depois do 25 de Abril. Eu não queria falar muito mais, porque acho que o que interessa, aliás, nas apresentações do livro, era mais o seu papel, e eu diria assim umas palavras. Mas eu acho que, como estamos aqui, e agradeço a todos os que vieram, ainda por cima num dia, outra vez de verão, como hoje, gostaria muito que houvesse um debate ou perguntas e que nós passássemos a essa fase. Portanto, muito obrigada.